Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan Comunidade Monoteísta. Nessa quarta-feira, nós estamos felizes por estarmos de volta e contar com a sua escuta. Se você acha interessante os assuntos que são abordados nesse canal, vocês procuram se inscrever, deixam lá seu like ou dislike, de tal maneira que nós queríamos ter um contato com você. O nosso canal é um canal de avaliação crítica e reflexiva, que apesar de ser um canal filosófico ou logosófico, é um canal que se fundamenta nos princípios da criação, ou que sustentam a criação, as chamadas leis universais. Esperamos, portanto, que vocês gostem dos assuntos que nós sempre abordamos, porque são assuntos contemporâneos e da tragédia até, nós tiramos algumas informações interessantes para o nosso viver. Hoje o tema do nosso bate-papo é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu estava observando neste vasto mundo da internet as informações do dia a dia e me deparei com um assunto que me chamou profundamente a atenção, pois algumas abordagens a respeito já foram feitas. Um acontecido em uma cidade do sudeste brasileiro, em que um filho drogadicto, depois de anos de apoio e de tratamento por parte dos seus pais, finalmente, em um inesquecível dia, quando a catástrofe se abateu sobre aquela família, aquele jovem assassinou a sua mãe, levou os seus cartões de crédito, roubou o seu carro e evadiu-se desta cidade do sudeste brasileiro. A notícia mais forte se nos veio quando, depois de mais de 8 anos, respondendo a um processo crime, ele finalmente foi submetido ao tribunal do júri. Quando nós detectamos fatos dessa natureza, nos chama a atenção toda a vivência desta pessoa no que se refere à sua vida escolar, à sua infância, à sua adolescência e também à sua fase pré-adulta. As informações contidas pelos familiares é que era um jovem estudioso, dedicado, de classe média alta, e que tinha se dedicado ao estudo para no futuro se tornar um grande médico. Infelizmente, foi envolvido pelos sonhos e pelas fantasias das drogas e, mergulhando profundamente, trouxe para a sociedade um problema social que nós não podemos medir e, principalmente, quando se trata de um delito de morte contra a sua própria mãe, aquela que cuidou e aquela que trazia para ele todos os subsídios para que ele pudesse se tornar uma boa pessoa naquela região do Brasil. No dia do julgamento, estava o fórum cheio de pessoas curiosas, estudiosos da psicopatologia forense e muitas pessoas para saber qual era realmente a história e por que aquele jovem de apenas acima de 20 anos tinha tirado a vida da sua própria mãe. Bem, o jornalismo entrando em ação conversou com um senhor grisalho, de cabelos grisalhos, de barbas grisalhas, um homem magro, abatido pelo tempo, com os seus olhos expressando profunda tristeza. Era o pai deste jovem delinquente.
E aquele jovem e aquele pai dizia: tudo o que nós podemos fazer para o nosso filho, fizemos. Infelizmente, toda essa tragédia foi planejada e certamente eu estava incluído. Não sei por que escapei dessa grande tragédia, mas o que eu posso mostrar para as pessoas é que essa situação social, quando o jovem adentra, não há caminho de volta. Se não se tratar, se não der meia volta no instante histórico de sua vida, ele estará fadado a ser um grande prejuízo para a sociedade e também perder a sua própria vida. E aquele pai, tragado pela tragédia, dizia: depois de quase 10 anos, é a primeira vez que eu vou ver o meu filho. Ele acabou com a minha vida, ele destruiu o amor da minha vida. Depois, este jovem foi ouvido, apresentou suas declarações e, naturalmente, todas aquelas informações não traziam subsídios capazes de justificar uma atitude tão efêmera e tão maldosa. Ninguém sabia o porquê de tudo aquilo, mas ele dizia que tudo aquilo foi cometido por causa das drogas. Precisamos estar atentos a isso. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o Criador oferece para todos nós. Mas nós precisamos estar vigilantes a fim de poder ter uma informação sobre tudo que ocorre em nossa vida, para que possamos vencer as intempéries. Coletânea da revista Logosofia, tomo 2, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Esta coletânea é uma coletânea muito interessante, muito importante, e eu procurei, através da página 9, encontrar um texto que penso é interessante para a nossa meditação diante desse incidente social tão cruel e tão cheio de barbárie. Abre aspas na página 9. A liberdade humana, dentro da estrutura das leis que gravitam sobre a consciência do indivíduo, é a mais preciosa conquista da civilização atual. O dilema é claro e terminante. Ou se aceita o triunfo da barbárie, como os povos, se confessando culpados de todas as agressões cometidas pela delinquência, passando por conseguinte a ser cativos dos próprios delinquentes, ou se proclama o triunfo da civilização, que é o da sensatez, e se tomam todas as medidas para rechaçar o mal e trazer de volta aos foros da razão aqueles que, à margem dela, contam com a conquista do mundo pelo cerceamento dos atributos mais caros para a dignidade humana, a liberdade humana. Esse texto, ele nos traz um alerta. É que o preço da liberdade é eterna vigilância. Na nossa Constituição, nós observamos que há um preceito que diz que segurança pública é dever de todo cidadão. É dever de todos, do Estado, da sociedade, da escola, da igreja. Realmente é um fato. No entanto, nós podemos observar que existem as chamadas leis universais que precisam ser obedecidas. As leis universais são aquelas leis que foram catalogadas por Carlos Bernardo Pecote
que faz referência ao sustentáculo da criação. A criação vive dentro de um prisma de liberdade. No entanto, a eterna vigilância da sua sustentação está justamente na obediência a estas leis. E cabe não apenas à família, cabe não apenas ao cidadão individualmente, mas também ao Estado e, em sua maior proporção, o controle da segurança pública e a assistência às dificuldades delinquenciais que se manifestam em uma sociedade polarizada que precisa ser revista. É difícil? Sim, é muito difícil. Os nossos líderes, as suas decisões patéticas e suas apresentações efêmeras não representam um povo brasileiro que pensa, não representa uma gama de estudiosos da socialização dos povos, não representa o poder político da liberdade e da paz social, mas busca o poder de sua própria força, trazendo inquietação e dificuldade à sociedade. Aquele jovem, infelizmente, foi condenado a 50 anos de reclusão. Pobre homem, acabou com a sua própria família, acabou com a sua própria existência social. E ninguém sabe qual é o seu destino dentro de um ambiente eminentemente carcerário, com manifestações hostis e violentas, que só o tempo vai revelar. Que pena, perdemos mais um jovem para as drogas e fizemos renascer uma erva daninha para a sociedade. Quando nós estudamos psicopatologia forense, nós descobrimos que, apesar das pressões da sociedade, a índole e a convivência com pessoas más podem resultar em instrumentos que trazem prejuízos não apenas para si, mas para toda a sociedade. Encerra-se o capítulo dessa história. O bem venceu o mal. Bem, vamos agora para as nossas chamadas cartas conservadoras, o oráculo terapêutico que nós temos aqui em nossas mãos, dos acordos espirituais decodificando a alma. Que mensagem o Criador tem para nós? Mensagem 1. Mensagem 2. O que o Criador tem para nós nesta manhã de quarta-feira em Cartas Consoladoras? Primeira informação. Ajudar uma pessoa a trilhar o seu caminho é diferente de fazer o percurso por ela. Quando nós surgimos no tempo e no espaço, somos originados de um núcleo social chamado família. Nós procuramos trilhar o nosso caminho de tal maneira que possamos alcançar o melhor objetivo. O objetivo pelo qual o Criador se propôs a organizar o grande cósmico. A imagem e semelhança de Deus sendo multiplicada. Quão triste a gente descobrir que algumas vezes sofremos perdas nas investidas do império do mal. Segunda carta consoladora. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Algumas vezes
nesse trabalho de Olam Rabá, dentro da visão da civilização judaica, nós achamos que devemos deixar o tempo passar, deixa o tempo passar, deixa o tempo correr. E permanecemos parados, ou seja, indiferentes aos acontecimentos. As estatísticas dos fatos antissociais são revelados e simplesmente caem em números. Falta poder político. Falta vigor e força legal que faça cumprir as leis. Não contra os inimigos da gente, mas contra o mal que assola a sociedade. Os nossos acordos espirituais, nós não podemos fugir deles, mas pelo menos podemos consertar aqueles detalhes que causamos como um mal para a sociedade. Vamos renascer para o bem? Bendito seja o nome daquele, cujo glorioso reino é eterno. Faz-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.